Olá, meus queridos, tudo bom, gente? Hoje eu vim trazer uma história para vocês, porque eu não resisti e quis vir contar para vocês e denunciar algumas coisas que fazem com você, mulher, e você fica arrasada. Eu vim contar a história da Kátia hoje. Se você está dentro de um relacionamento abusivo e está se sentindo pequena, diminuída, sem perspectiva amorosa, fica nesse vídeo e logo depois da vinheta você vai descobrir uma coisa incrível para que você possa entender quem você é. O título desse vídeo é: o que os outros pensam de você não muda a sua vida. Só o que você pensa a seu respeito é que pode mudar a sua história. Bom, a história da Kátia é uma história muito interessante. Ela me procurou na mentoria há alguns anos atrás, faz 1 ano e meio mais ou menos que ela me procurou pela primeira vez. Por quê? Ela estava num relacionamento já de 16 anos e tinha um filho com esse marido, né? Só que ela vivia um relacionamento assim. Esse homem, ele desprezava ela, dizia para ela que ela não era boa o bastante, nem como mãe, nem como profissional, ela é funcionária pública, nem como esposa, como mulher. Então ele foi destruindo a autoestima dessa mulher. E quando ela, passado alguns anos, ela descobriu que esse homem tinha uma amante. E não era uma amante qualquer, era uma mulher com quem ele convivia há muitos anos. E aí foi nesse tempo que ela começou a entrar nesse processo de divórcio. E o que aconteceu, né? A vida dela, principalmente a vida sexual dela, era um inferno. Porque quando ela ia ter relações com esse marido, ele não conseguia. Ele não conseguia ter ereção e ele olhava para ela e dizia assim: você não é mulher o bastante para mim. Então ela sugeriu que ele procurasse um médico, né, ou que tomasse o azulzinho para resolver o problema. E ele sempre falava assim para ela que um homem de verdade não precisava disso, que o maior estimulante do homem era a mulher. E quanto mais ele falava isso, mais ela se diminuía dentro da relação. Veja bem, gente, que situação, né? E ela sofreu muito com isso. E foi um grande abuso na vida dela, porque ela foi se sentindo não merecedora de uma vida boa, ela foi se sentindo incapaz e foi se diminuindo cada vez mais como mulher. Então, durante a terapia, nós trabalhamos, né, essa questão da autoestima, do autocuidado, né? Nós trabalhamos muito sobre isso com ela. E o amor próprio. E aos poucos, a Kátia foi entendendo que ela estava dentro de um relacionamento abusivo e que nada que ela fizesse seria bom o bastante para aquele homem. Então ela tomou, quando ela descobriu a traição, né, e não era uma traição casual, era uma amante de algum tempo, e aí a partir da primeira que ela descobriu as anteriores, né? E então ela teve coragem de sair do relacionamento. E foi nesse tempo, quando ela saiu do relacionamento e foi viver a vida dela, que ela também saiu da mentoria e começou uma nova história. Ok. Passou mais ou menos uns 8, 9 meses. E um dia ela me procurou de novo. E disse: Sil, eu tenho coisas para te contar e eu preciso da terapia novamente. Eu falei: nossa, aconteceu alguma coisa difícil, né? E aí a gente retomou a mentoria e aí nós fomos conversar. E para minha surpresa, sabe, esta mulher estava esvoaçante, sabe? Cabelos arrumados, sabe? Unhas feitas, né? Um sorriso no rosto e muito feliz com ela mesma. E a questão não era, quando ela voltou, a questão já não era mais autoestima, não era mais nada disso. A questão era que ela gostaria de se tornar uma profissional na área dela, né?
mas ela não sabia como começar isso. Então a gente começou, né, essa terapia já dentro da área financeira, trabalhando todas as energias, as crenças limitantes e tudo isso. Então ela me contou a história e eu quis contar para vocês, porque eu achei assim incrível, né? E eu acho que se você está vivendo essa situação, você precisa entender isso. Como a terapia fez com que ela se sentisse mulher, se sentisse capaz e tomou uma nova versão da vida dela, né? Ela se transformou numa nova mulher e teve coragem de seguir em frente e assim mudou totalmente aquela primeira questão da vida dela. Ela me contou uma história que eu vou contar para vocês. Eu já falei para vocês que ela é funcionária pública, né? É funcionária pública. E o que acontece com a Kátia, né? Ela fez amizade com muitas pessoas, né? E pessoas novas que estavam entrando, inclusive com uma moça muito bonita. Ela me mandou a foto da moça para que eu pudesse vê-la. Uma moça mais jovem que ela, muito bonita, cabelos lindos, enfim, né? Uma tchutchuca, sabe? E aí, olha o que acontece, né? Ela disse, Sil, você não vai acreditar no que aconteceu comigo. E ela me contou que ela fez amizade com essa moça não sabia quem ela era, e nem ela sabia quem era essa moça. E aí, conversando, elas foram descobrir que essa moça, que ela já gostava, que ela já curtia, que já era uma amizade dela, essa moça era a amante do ex dela. E elas começaram a conversar. O que um bate-papo e uma cerveja não faz, né? Começaram a conversar e abriram o coração uma para outra. E para você entender aonde eu quero chegar, quando eu comecei o vídeo, eu disse que a opinião dos outros não pode mudar a sua vida. Só a opinião que você tem de si mesmo é que pode mudar a sua história, mudar a sua vida. E a Kátia conseguiu ter uma opinião da vida dela diferente. Ela descobriu quem ela é dentro da mentoria. E o que acontece? Essa moça contou para ela que o relacionamento dela era igual ao relacionamento da Kátia. Porque o cara não conseguia ter ereção. E aí ele dizia para essa moça a mesma coisa que dizia para Kátia. Dizia, você não é mulher o bastante para mim. Você, o melhor Viagra de um homem é a mulher. E essa mulher também viveu um relacionamento abusivo. Então, moral da história, gente. O cara era bro, né? Você sabe? E ele não conseguia assumir dentro dele que ele era impotente. Não queria buscar um médico, não queria buscar ajuda. E ele simplesmente, as mulheres que passaram pela vida dele, ele diminuiu essas mulheres e fez com que elas se sentissem as culpadas dessa situação. Olha isso, gente! E aí, o que veio na minha cabeça, né? Quando eu escutei essa história? Eu me diverti com a história, porque hoje a Kátia tem um novo relacionamento e tá feliz, né? E o cara dela tá tudo tranquilo, não acontece nada de errado daquele relacionamento, bem pelo contrário, parece uma adolescente de tão feliz sexual que a Kátia tá. E aí elas descobriram no bate-papo delas, né, que ele fazia a mesma coisa com a outra. Então quem era impotente era o cara, né? E ele fez tanto a amante quanto a esposa se sentir menor do que um grão de ervilha. Gente, o que eu quero falar sobre isso? O relacionamento abusivo, uma das características do relacionamento é quando a pessoa te diminui para ela crescer. Por quê? Porque ela não consegue enfrentar as limitações dela. Ela não consegue enfrentar. Ela tem medo daquilo que ela realmente é. E quando ela encontra uma outra pessoa com quem ele vai conviver, ele transforma aquela pessoa numa refém. Ou seja, ele diminui essa pessoa. E essa pessoa vai ficando tão dependente psicologicamente que ela acha que o cara, o abusivo, o narcisista, né, o que ele tá falando é real. E aí, qualquer coisa que essa pessoa faça nunca tá bom o bastante, porque ele vai fazer melhor. Ele sabe fazer melhor, outras pessoas são melhor. Mas não pense que isso acontece assim, como que uma pessoa se relaciona
com a pessoa que faz isso com ela. Não, gente, existe um processo dentro do relacionamento abusivo. O cara que é narcisista, primeiro, ele coloca a mulher no topo da lista, faz com que ela se sinta totalmente especial na vida dela e na vida dele. E de repente, como ele não consegue enfrentar as suas questões, isso é machismo, né? Ele não consegue enfrentar as suas questões, ele diminui a mulher para que ele fique maior. Entenderam, gente? Então, a opinião desse homem a respeito da Kátia não era verdade. Só que a Kátia acreditou e ela ficou 16 anos dentro desse relacionamento, gente. 16, não é 16 semanas, nem 16 dias, 16 anos dentro desse relacionamento. Ou seja, toda a juventude dela, ela passou sendo humilhada por esse homem, até o dia que ela descobriu a mulher que ela era, e isso aconteceu dentro da mentoria. E aí ela teve coragem de dar um basta nessa situação, e aí então ela foi ser a mulher que ela realmente era, porque ela se descobriu. Então a opinião dos outros, ela não muda a sua história, mas a opinião que você forma de você mesmo, essa sim muda totalmente a sua história. Porque uma vez que você se sente pequena, uma vez que você se sente um nada, né, incapaz, não merecedora, porque por mais que ela se esforçasse para merecer o amor dele, para merecer o cuidado dele, ele sempre jogava na cara que ela não era mulher o bastante, que ele tinha que procurar na rua, que não tinha em casa. Olha isso, gente, que nojo, né? Vamos falar bem sério? Que nojo essa situação. E milhares de mulheres, milhões, bilhões de mulheres estão passando por isso. Então, gente, o que eu venho trazer para vocês hoje é fica alerta. Fica alerta, se você não... Porque isso tudo é crença limitante. Porque o que eu trabalhei com ela dentro da mentoria? Né? As questões, as crenças que ela tinha. Quem colocou essas crenças dentro dela? O pai dela. Porque o pai dela sempre exigia mais dela. Sempre. Se ela chegasse, por exemplo, me contou que se ela chegasse em casa com um boletim da escola, né? Para o pai assinar. E o pai olhava, por exemplo, assim, ela tirou 8,5 em matemática. Ele olhava para ela assim, por que você tirou isso? Você precisava ser a melhor da turma. Então ela foi criada para ser a melhor. Porém, o pai era abusivo também. O pai não reconhecia as qualidades dessa mulher. E aí ela cresceu, né? E esse programa mental ficou dentro dela. E aí o que acontece, né? A mulher vai, lógico, pela lei da atração, ela vai atrair exatamente aquilo que está dentro dela. E ela atraiu um narcisista, né, que diminuiu essa mulher mais e mais. Então o que é o processo terapêutico, né? É fazer essa limpeza e buscar lá dentro das suas crenças aquilo que está girando. Ou seja, existe um programa mental dentro de você que faz com que você atraia primeiramente pessoas que validem o que está nesse programa, né? E que você funcione de acordo com o que está nesse programa. Uma vez que você muda essa programação, aí então você pode ter uma nova visão daquilo que você realmente é. Mas quando você tem uma percepção de si mesmo, que você não presta, que você é pequena, que você é incapaz, que você é burra, que você não é uma boa filha, não é uma boa estudante, não é uma boa mulher, não é uma boa mãe. Quando você tem essa programação dentro de você, logicamente que você vai atrair pessoas que vão validar isso dentro de você, e foi o que aconteceu com a Kátia. E dentro da terapia a gente virou esse jogo, fizemos a reprogramação e ela conseguiu ter uma nova vida e uma vida de alegria, felicidade e muito sexo. E é isso, gente. Esse é o vídeo de hoje, tá? Eu deixo sempre meu telefone aqui para você, se você tiver interesse de me procurar para fazer uma terapia, se você tiver um problema semelhante a esse e gostaria de fazer uma reprogramação, né, emocional, uma reprogramação mental dentro desses programas que você já tem dentro de você para mudar a sua vida, eu faço exatamente isso, tá bom? Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.